O drama de todo aluno do direito que tem que montar um projeto de pesquisa, que tem que fazer um TCC, que tem que escrever uma tese, que tem que escrever uma dissertação é sobre o que eu vou escrever. Qual é o melhor tema para mim? Como que eu faço esse tema de pesquisa? Como que eu organizo a pergunta de pesquisa? Então, o foco desse vídeo são dois. Eu quero explicar para você, na prática, como que a gente monta um tema de pesquisa e uma pergunta de pesquisa. E eu vou ainda, no meio do caminho, fazer uma sugestão de tema para você. Então, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou ensinar para você como pensar a pergunta de pesquisa, como pensar o tema de pesquisa, eu vou sugerir um tema de pesquisa e vai estar tudo isso só nesse vídeo. Se você ficar até o final, ainda vai ter um bônus que você tem que ficar até o final para ver. Vamos lá. Nós estamos em ano de eleição e não vai se falar de outra coisa que não seja eleição. É o tema desse ano, é o tema do momento, e eu escolhi como primeira sugestão de tema para fazer projeto de pesquisa, seja para um TCC, ou seja para um projeto para uma seleção de mestrado, o tema das federações partidárias. Você sabe o que é uma federação partidária? Você está sabendo o que está acontecendo e o que está havendo de discussão? Fica aí, porque é um assunto interessante e talvez desperte em você o interesse de fazer um trabalho sobre isso. Vamos lá. As federações partidárias são um novo tipo de aliança que passou a existir no Brasil e que precisa ser seguido para as eleições de 2022. O que acontecia antes e o que vai acontecer hoje e por que esse tema é importante? Eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Quando chegava em período de eleição, os partidos eles se uniam em torno daquilo que a gente chama de coligações partidárias. Todos nós já ouvimos falar nesse nome. O que acontece? Os partidos eles se uniam e eles se reuniam para que eles conseguissem ter mais força. Aquela ideia da união faz a força. Então o que acontecia? Os partidos se uniam e essas uniões davam para eles vários benefícios, como maior tempo de exposição de propaganda eleitoral, como capacidade de ter aliança em vários estados ao mesmo tempo. E por muito tempo funcionou assim no Brasil. Da onde que vem então a lógica das federações partidárias? A ideia das federações partidárias é que no lugar dos partidos se unirem apenas pelo período das eleições, eles agora vão se unir pelo período no mínimo de 4 anos. Então é quase que um casamento, só que agora um casamento de 4 anos. E isso gera vários problemas políticos, porque os partidos precisam se aliar e manter essas alianças por todo esse tempo. E a gente sabe que na política 4 anos é muito tempo. E se você ainda não entendeu muito bem como que isso pode impactar politicamente no nosso país, deixa eu usar o exemplo aqui dos Estados Unidos. Quando a gente pensa nos partidos dos Estados Unidos, o que vem à mente são dois. Nós temos de um lado os republicanos, que estariam aí numa perspectiva mais conservadora e mais à direita, e do outro lado nós temos os democratas, que têm uma perspectiva mais progressista e em tese está mais à esquerda, em tese. Então veja só, quando o presidente da República chega ao poder e ele precisa negociar com o Congresso Nacional americano, ele basicamente precisa negociar ali com duas forças. Uma delas é sua, que é a do seu partido, então ele basicamente tem que negociar com a outra. Isso facilita muito para a construção de acordos políticos. No Brasil, não funciona assim. Nós temos hoje no Brasil 33 partidos ativos registrados lá no site do TSE. É muito partido para pouca ideologia política. Não existem 33 ideologias políticas distintas no nosso país. Então, o Instituto das Federações Partidárias basicamente tenta fazer com que esses partidos eles se unam em grandes blocos de forma que a gente consiga identificar de maneira mais clara quem são ali os grupos de esquerda, quem são os grupos de direita. Isso facilita tanto para o eleitor, que agora, ao votar, ele sabe que vai votar num candidato de uma determinada federação e essa federação ela vai ter que durar pelo menos aí 4 anos. Então, isso faz com que as negociações no Congresso Nacional, em tese, fiquem mais
fáceis, porque ao invés de negociar, por exemplo, com 27 partidos, o futuro presidente da República vai ter que negociar agora com 5 ou 6 líderes de grupos de federações, ou até menos, né? E essa é a lógica da federação partidária. Como o meu objetivo aqui não é explicar a federação partidária, é simplesmente propor esse tema como um tema de pesquisa, eu vou parar por aqui. E se você quiser ter mais conteúdos sobre esse tema, posso indicar depois aí alguns livros, caso você queira. E aí vamos lá. Como montar um projeto de pesquisa que tem como tema federação partidária? Antes de eu explicar para você o tema e a pergunta de pesquisa sobre federação partidária, deixa eu te fazer um convite rapidinho, tá? Dia 16 de fevereiro, às 7 da noite, eu vou fazer uma live no Instagram. E nessa live eu vou apresentar a minha técnica de desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Com essa técnica, eu consegui passar em primeiro lugar na seleção de doutorado em Direito da UNB. É uma seleção dificílima, tá? Com mais de 500 candidatos participando. E aí, eu vou dividir com vocês, durante essa live, um pouco sobre como foi a minha preparação, explicar como montar um cronograma, quais são os elementos mais importantes que você precisa se focar para desenvolver o seu projeto de pesquisa, e essa live vai estar lá disponível. Eu não vou deixar ela publicada por muito tempo, então vai lá, marca na tua agenda, porque não vai ficar muito tempo ela publicada. E eu também vou falar nessa live sobre a minha primeira turma de orientação focada para a preparação de seleções de mestrado em Direito. Se você tiver interesse, chega lá que vai ser muito massa. Vamos voltar aqui para as federações partidárias. Federações partidárias, você pode pegar o tema da federação partidária e conectar ele com o direito constitucional, você pode conectar ele diretamente com o direito eleitoral, e aqui eu vou me focar no direito constitucional. Por quê? Porque como eu estou propondo para vocês um tema de projeto de pesquisa que sirva também para seleções de mestrado, existem muitas seleções de mestrado que são em direito constitucional, então é por isso que eu vou conectar o tema das federações partidárias com o direito constitucional, tá bom? Então vamos lá, nós temos o tema federações partidárias, eu vou trabalhar ele sobre uma perspectiva constitucional. Eu vou propor duas perguntas, tá? Primeira pergunta, e aqui, gente, só para explicar, por que a gente cria essas perguntas? A ideia é que um trabalho de pesquisa ele seja construído para responder a uma pergunta. Então, depois que você desenvolve o tema de pesquisa, você precisa desenvolver uma pergunta de pesquisa. Ou seja, é pegar o tema e tentar fazer um recorte mais específico sobre esse tema que você vai trabalhar. Afinal de contas, você não está escrevendo um manual de direito. Você não está escrevendo um manual, por exemplo, sobre federações partidárias. Você está escrevendo um trabalho acadêmico que tem que ter um tema e uma pergunta específica. Como que a gente conecta, então, o tema das federações partidárias com o direito constitucional? Eu vou propor aqui duas perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui é: as federações partidárias contribuem para a democracia brasileira? Essa é uma pergunta de pesquisa que muitos alunos poderiam ficar tentados a escrever sobre. E aí, veja, eu estou associando a federação partidária com a democracia. Democracia é um conceito super amplo. Eu posso pegar um conceito específico dentro do grande conceito de democracia. Então, ao invés de falar de democracia como um todo, eu poderia falar sobre pluralismo político. Então, eu poderia perguntar assim: as federações partidárias contribuem para a democracia brasileira? Um estudo a partir do pluralismo jurídico. Poderia ser algo nessa linha. Mas veja, essa pergunta eu não escolheria para o meu projeto de pesquisa. Por quê? Porque nós devemos evitar perguntas de sim ou não. Perguntas de sim ou não, elas não são muito adequadas, porque, imagina, eu vou fazer a pergunta e aí eu chego à conclusão do meu trabalho que elas ajudam. Aí fica lá, sim, você precisa de um porquê, você precisa explicar o porquê. Então, eu tenderia a não ficar com a primeira pergunta e eu tenderia a ficar com a minha segunda pergunta, que é: como as federações partidárias contribuem para a democracia brasileira, ou contribuem para o fortalecimento da democracia brasileira. E aí veja, quando eu mudo a pergunta de sim ou não para uma pergunta de como, eu necessariamente preciso ter uma resposta explicativa. Quando eu pergunto como, quais, de que forma, esses são bons conectivos que você pode utilizar para construir a sua pergunta de pesquisa, porque são conectivos que implicam você explicar um processo, você explicar
um assunto de maneira mais aprofundada. Eu ficaria com a segunda pergunta, e nessa segunda pergunta o meu enfoque poderia ser, por exemplo, sobre pluralismo político, que está lá previsto na Constituição, lá no artigo 1º, no inciso 5º da Constituição. E aí vamos lá, eu expliquei para vocês que eu ia conectar o tema das federações partidárias com o direito constitucional. Então, na perspectiva do direito constitucional, eu estou falando sobre democracia, e aqui eu estou pegando um ponto específico, que é o artigo 1º, inciso 5º da Constituição, que fala sobre pluralismo jurídico. Então vamos lá, como as federações partidárias auxiliam no pluralismo político do nosso país, ou do Brasil? Essa seria a nossa pergunta de pesquisa. Então veja, aqui com esse vídeo você tem um tema de pesquisa claro, uma pergunta de pesquisa claro, e eu vou propor aqui de bônus uma forma de estruturar esse trabalho. Esse trabalho, se eu fosse elaborar ele, eu começaria da seguinte forma. Eu separaria ele em 3 capítulos. No capítulo 1, eu ia escrever sobre federação partidária. Eu ia escrever sobre o que são as federações partidárias, de onde que elas foram, por que elas foram desenvolvidas, e aí eu ia explicar um pouco esse contexto que eu acabei de explicar para vocês sobre coligações partidárias e federações partidárias. Veja, eu não preciso ir lá para a Grécia Antiga para elaborar meu trabalho de pesquisa. Eu não preciso falar da democracia da Grécia Antiga. Eu posso começar o meu trabalho, na verdade eu devo começar o meu trabalho já do ponto de partida do meu tema, que são federações partidárias. No segundo capítulo, eu ia explicar o que eu quero dizer com fortalecimento da democracia. E aí nesse capítulo eu me focaria mais em pluralismo político, explicando como que ele funciona, quais são as suas características. E no terceiro capítulo eu iria desenvolver a resposta da minha pergunta. Afinal de contas, ajuda ou não ajuda? O que as federações partidárias poderão trazer de positivo e o que elas podem trazer de negativo? Quais os impactos que ela pode gerar dentro do desenvolvimento da República Brasileira? E ó, aqui, gente, é só um pontapé inicial. Isso aqui dava pra gente desenvolver vários trabalhos diferentes a partir desse mesmo tema e desse mesmo problema de pesquisa. Eu poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa de direito comparado, comparando a realidade brasileira com a realidade de outro estado, de outra nação, por exemplo. Então, existem várias formas da gente desenhar um trabalho acadêmico. E isso era o que eu tinha de bônus para você. Eu dei para você um tema, eu dei para você uma pergunta de pesquisa, e aqui eu já expliquei como eu estruturaria esse trabalho. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e me diz aí se você quer que eu continue fazendo vídeos de sugestão de temas de pesquisa, tá? Se você tiver interesse em temas nessa linha, coloca aqui nos comentários outros temas que você gostaria que eu comentasse. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.